Parlamento da Região Metropolitana debate prestação de contas na Câmara de Campinas. Campinas ganha nova prova no calendário municipal. A corrida da Catedral Metropolitana será realizada todos os anos. No Na Ponta do Lápis de hoje, você vai conferir o que é novação de dívida e como conseguir quitar aquela pendência com o seu credor. Olá, começa agora o Câmara Notícia, edição desta segunda-feira, 30 de março de 2026. Participe com a gente, entre em contato com o WhatsApp da TV Câmara Campinas, 19 978293776, e lá você envia a sua sugestão, a sua crítica e muito mais. Fale com a nossa redação. E a gente abre as notícias de hoje com a metrópole, o que acontece aqui na nossa cidade. Em Campinas, estudantes da rede municipal estão participando de uma série de debates sobre respeito e igualdade de gênero. A iniciativa busca combater justamente o machismo e a violência contra a mulher desde cedo. E os primeiros resultados já começam a aparecer na convivência entre alunos. A série de debates será realizada com quase 2.000 estudantes matriculados no 8º ano do ensino fundamental da Rede Municipal de Campinas. Os encontros são conduzidos pelo projeto Bem Me Quero, que já atendeu mais de 9.000 pessoas em ações de combate à violência contra a mulher e ao machismo. A programação segue até novembro e contempla todas as regiões de Campinas, principalmente as de maior vulnerabilidade social. A escola Dr. João Alves dos Santos, no Jardim Regina, foi uma das atendidas na última semana. Em primeiro lugar, a gente tira deles, a gente tenta, numa roda dialógica, de debate, de discussão, como eles entendem o momento atual. E o que eles têm assistido nas mídias, nos telejornais, na realidade do bairro, nas suas casas. E quando a gente dá a oportunidade para eles falarem, eles trazem essa questão com muita seriedade, com muita propriedade. E eles dizem: não é justo, não é possível a gente continuar desse jeito. E aí, a ideia é que esses encontros possibilitem a eles refletirem sobre o papel da internet no aumento significativo da violência. Então, as crianças, os adolescentes passam a refletir a seriedade do momento que estamos vivendo e pensando em situações e possibilidades de frear esse movimento e criar uma cultura de humanidade, uma cultura de respeito e de valorização da mulher. As ações acontecem em parceria com as secretarias municipais de Políticas para Mulheres e de Desenvolvimento e Assistência Social. O tema ele está em alta, especialmente o enfrentamento à violência contra a mulher. E o prefeito, ele preocupado com essa questão, mesmo com a criação da Secretaria da Mulher, que foi em agosto do ano passado, ele criou essa proposta da Secretaria trabalhar de forma transversal com as demais secretarias nas políticas públicas e ações para as mulheres. Então, houve um lançamento de uma proposta de metas para esse ano e uma delas é essa parceria com a Secretaria da Educação, que está dando muito certo. Nós temos a equipe da Secretaria da Educação que tem nos ajudado nisso. Esta é a segunda palestra que nós estamos fazendo, a segunda roda de conversas, e ao longo do ano a gente deve visitar todas as demais escolas municipais aqui de Campinas. Os debates propõem uma reflexão direta sobre o dia a dia nas escolas, ouvindo as meninas e também os meninos sobre as situações enfrentadas no cotidiano. A ideia é repensar comportamentos, piadas e brincadeiras para tornar a convivência entre os alunos mais respeitosa. Que a gente não precisa ter medo de, andar, ter medo de ser agredida, e que a gente tem sempre um apoio de alguém, de outra mulher que entenda a gente. A gente vê que não é todo homem que a gente precisa ter medo, que a gente pode confiar em homens e ver qual que é a diferença, se a gente tem um apoio e se a pessoa pensar algo a mais. Eu sinceramente acho que nosso país
as raízes deles são muito violentas. E desde antigamente, assim, a história vem plantando que as mulheres, vem plantando, né? Vem abaixando as mulheres. Então, assim, você implementar, você dizer que uma pessoa não é aquilo que ela é, por ela ser diferente de você, é errado. É aí que entra a misoginia, que é a violência não, o ódio contra a mulher. Que eu acho muito errado isso, porque você tratar uma pessoa diferente porque ela não é igual a você, eu não concordo com isso. O coordenador pedagógico da escola, Dr. João Alves dos Santos, já sente os resultados da abordagem na convivência entre os alunos, mas afirma que esse trabalho deve ser constante. Esse debate, essa conversa, né, entre meninos e meninas já acontece há algum tempo. Antes da pandemia a gente começou a fazer esses encontros, né? E depois da pandemia a gente retomou e esse ano a gente continua, né? Então, assim, a gente vê na reação das meninas em relação a situações que acontecem, mesmo os meninos, né? Assim, o posicionamento que eles têm em relação a determinadas brincadeiras, a determinadas falas, mas é lógico que a gente tem muito a avançar ainda, né? Sinceramente, comigo sempre foi diferente, porque eu sempre prezo por coisas mais humanas, vamos dizer. Com meus colegas eu vi que já mudou um pouco, porque eles começaram a ter costumes diferentes. A ideia, né, de trabalhar com as meninas e com os meninos em separado, nesse início de programa, ela é significativa por quê? Porque as meninas têm a possibilidade de falar como elas estão vendo esse sofrimento e essa violência, né, que as atinge diretamente. E com os meninos como autores de violência, né? E então o bullying, né, a gente pode dizer na escola, é um gatilho para a violência contra a mulher. Então, quando eles começam a discutir em separado, eles percebem, né, o quanto que eles precisam mudar, o quanto que eles precisam aprender, né, a conviver pacificamente, de uma maneira harmonizada, né? E, enfim, como que ambos, meninos e meninas, podem construir um futuro melhor. E a Unicamp, por meio da Conveste, divulgou nesta segunda-feira o calendário do vestibular de 2027. Olha só, as inscrições poderão ser feitas no período de 3 a 31 de agosto pela internet. A primeira fase será realizada no dia 18 de outubro de 2026 e a segunda fase vai acontecer nos dias 29 e 30 de novembro. Antes da primeira fase, haverá provas de habilidades específicas para os candidatos aos cursos de música em setembro. Para os demais cursos que exigem provas específicas como artes cênicas, artes visuais e dança, as provas vão ocorrer entre os dias 2 e 4 de dezembro, ou seja, antes da segunda fase. A Conveste vai divulgar a primeira lista de aprovados no dia 25 de janeiro de 2027 para a matrícula online nos dias 26 e 27 de janeiro de 2027. Os pedidos para os candidatos que atendem aos requisitos para a isenção da taxa de inscrição, que valerá tanto para o vestibular Unicamp 2027 como para a modalidade Enem Unicamp 2027, será a partir do dia 11 de maio de 2026. Eles devem ser realizados exclusivamente pela internet na página da Conveste até o dia 5 de junho. E a lista dos beneficiados será divulgada no dia 31 de julho. As informações detalhadas e todas as regras você confere lá no site conveste.unicamp.br. Vamos agora às notícias do Legislativo que acontece aqui na Câmara Municipal de Campinas. Na última sexta-feira foi dia de Parlamento Metropolitano. Representantes do poder público se reuniram para discutir transparência, controle e responsabilidade na gestão dos recursos públicos na segunda reunião ordinária do Parlamento da região metropolitana de Campinas.
O encontro aconteceu aqui na Câmara e reforçou a importância da atuação conjunta entre municípios e órgãos de fiscalização. O segundo encontro de 2026 do Parlamento da Região Metropolitana de Campinas, que foi realizado no Legislativo da cidade, teve como tema a prestação de contas das câmaras municipais e a participação do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Para o presidente do Parlamento da RMC, vereador Luiz Rossini, um alinhamento fundamental para evitar falhas e garantir mais eficiência na gestão. Neste caso, o convite feito ao Tribunal de Contas é porque o Tribunal de Contas possam, num processo pedagógico, dar algumas dicas, né, de quais são as principais falhas ou fatos que podem levar a apontamentos ou até a reprovação das contas dos presidentes da Câmara. A Câmara, além de exercer a sua missão política de representação da população, aprimorar as políticas públicas, ela tem uma responsabilidade administrativa, fiscal, respeitar leis, e o Tribunal de Contas, ele fiscaliza isso. Então é importante que no exercício da presidência, né, a mesa diretora, acompanhe e esteja atenta a todos os aspectos que o Tribunal de Contas pontua para evitar consequências no futuro, né? A reunião destacou o papel fundamental dos tribunais de contas na orientação e fiscalização da administração pública. A união entre executivo, legislativo e órgãos de controle foi apontada como essencial para prevenir falhas e garantir transparência. A união em conjunto dos vereadores junto à Câmara é importantíssimo para que possa também entender e levar para o Tribunal de Contas. E até o Tribunal de Contas, a gente tem que estar alinhado com eles, porque eles vão ver tudo aquilo que você está fazendo no decorrer da sua presidência para poder julgar, né? Então é muito importante. E a transparência também, né? A transparência, com certeza. Especialistas do Tribunal de Contas do Estado orientaram os parlamentares sobre prazos, exigências legais e pontos de atenção na prestação de contas, entre eles o envio correto de documentos e controle de gastos com o pessoal, que não podem ultrapassar 70% da receita do Legislativo. Para evitar problemas depois de reprovação, de rejeição dessas contas. Então, todos os documentos, as obrigações, a gente sabe que é uma lista grande de obrigações legais a serem cumpridas e que são exigidas e a necessidade de divulgação, de ter transparência, de ter o compromisso com a efetividade, com a eficiência do serviço público, né? E também as câmaras têm o dever de fiscalizar a execução das políticas públicas que são feitas pelo Executivo. O prefeito em exercício, Vanderlei de Almeida, ressaltou que o equilíbrio das contas públicas exige planejamento, responsabilidade e acompanhamento constante, e o suporte dos órgãos de controle se torna essencial para dar segurança aos gestores. É um desafio muito grande para qualquer gestor, né? As questões de contas públicas, e ter aqui o tribunal podendo esclarecer dúvidas, dar aí uma espécie de uma formação para o pessoal é muito importante, porque o desafio da gestão pública é muito grande e ter essa oportunidade é importante também. Quanto mais próximo, mais fácil para que o cidadão possa receber resultados efetivos de políticas públicas que de certa forma, elevarão a sua qualidade de vida. A Comissão de Política Urbana da Câmara de Campinas realizou a segunda reunião ordinária do ano e aprovou pareceres a projetos em tramitação. As propostas tratam de temas como combate à poluição sonora, uso de áreas públicas e acesso à água. Agora, elas seguem para as próximas etapas do Legislativo. A Comissão de Política Urbana da Câmara Municipal de Campinas realizou a segunda reunião ordinária de 2026. Durante o encontro, foram discutidos e votados pareceres de 4 projetos em tramitação na Casa. Todos os pareceres foram aprovados pelos vereadores e seguem para análise de outras comissões antes de serem votados em plenário.
Entre as matérias esteve o parecer favorável ao projeto de lei complementar 44 de 2025, de autoria do Executivo, que na prática o projeto revoga uma lei antiga que autorizava o uso de um imóvel público. Outro ponto analisado foi o substitutivo ao projeto de lei 252 de 2024, de autoria do vereador Eduardo Magoga, que atualiza a legislação municipal de combate à poluição sonora. O texto deixa mais clara a definição de reincidência quando a infração se repete em até 180 dias e amplia a responsabilização. Também recebeu parecer favorável o projeto de lei complementar 85 de 2025, de autoria do Executivo, que de forma direta a proposta permite que áreas públicas sem uso específico sejam reclassificadas e possam ser vendidas com prioridade para proprietários de terrenos vizinhos. Já o substitutivo ao projeto de lei complementar 64 de 2023, também aprovado, trata da instalação de bebedouros públicos com água potável. A proposta busca ampliar o acesso à água em praças e áreas de lazer. De autoria do senhor Eduardo Magoga, que dispõe sobre a instalação de bebedouros públicos com água potável e acessíveis a adultos, crianças e pessoas com deficiências em praças, áreas públicas de lazer e locais de alta vulnerabilidade climática do município. Como vota, vereador Benê? Acompanho o relator, voto favorável. Vereador Iabico? Senhor presidente, acompanho o relator, voto favorável ao projeto. A Comissão Permanente da Mulher na Câmara de Campinas realizou uma reunião com foco no combate à misoginia e no impacto do discurso conhecido como Red Pill entre os jovens. Sob a presidência da vereadora Mariana Conte, o encontro teve como tema central Mulheres e Meninas Vivas, Campinas contra a misoginia, com foco no avanço da violência de gênero, no aumento dos casos de feminicídio e na influência de discursos como o chamado movimento Red Pill nas redes sociais. Esse discurso Red Pill, o discurso da desqualificação das mulheres, o discurso de que apresenta as feministas como inimigas, o discurso que tenta moldar, agora tem a palavra, né, a esposa troféu, mulheres troféu, né, que os homens fazem muitos vídeos, né, colocando as caixinhas e a mulher boa é essa, a mulher que não presta é isso, aí vão colocando as características, né? Todo esse discurso e esse conjunto de ideias tem capturado a subjetividade de meninos muito jovens. Eu acho que essa é uma característica que nós estamos enfrentando. Meninos muito jovens mesmo, né? Isso tem o relato que existe inclusive uma polarização de gênero nas escolas, né? Para aprofundar o debate, a reunião contou com representantes de coletivos, escolas, universidades e conselhos tutelares. A proposta foi discutir como esses discursos chegam aos jovens e quais impactos podem ter na formação social. Na família, você tem toda uma constituição, né, que vem de longa data, mas que também está perpassada por uma outra categoria super importante, que é a questão religiosa, né? Então, não é para ser, porque na educação a gente pode defender o Estado laico. Na política pública a gente pode defender o Estado laico, mas na família não, né? Porque, então, a depender de como essa conversa entre esses três se dá, é o que vai ser a formação. Então, agora, eu acho que a coisa mais importante para a gente pensar em debater com criança é essa coisa das masculinidades, dos red pills, do discurso de ódio, porque essa criança também está sofrendo esse discurso de ódio. Se ela é gorda, se ela é feia, se ela não tem o cabelo loirinho, dependendo da escola onde ela está, mesmo que ela esteja numa escola de periferia, que tem o cabelo loiro, suponho eu que vai ser privilegiada. Então, são esses debates que eu acho que a gente pode, deve fazer com as crianças,
para poder mudar o futuro. A vereadora ressalta que o objetivo do encontro foi contribuir para a construção de propostas e ações voltadas ao enfrentamento da misoginia em Campinas, reforçando o debate sobre proteção, conscientização e fortalecimento das políticas públicas para mulheres e meninas. Que a gente vai precisar debater, assim, acho que esse é o início de um debate, nós queremos propor essa discussão sobre o debate dos Red Pills, machosfera, na rede municipal de educação, para a gente fortalecer as professoras, para a gente discutir isso nos movimentos feministas, para a gente debater isso no movimento negro, em todas as coisas a gente vai precisando construir as ferramentas ideológicas para a gente resistir com o Conselho Tutelar, a gente ir formando isso, porque isso, para mim, é a preparação do levante que nós vamos ter que fazer e vai acontecer, nós vamos fazer. A Câmara Municipal de Campinas realizou uma noite de homenagens a nomes que se destacam no esporte, na música e na literatura. A cerimônia reuniu atletas, artistas e representantes da cena cultural em uma sessão especial no Legislativo. A 5ª reunião solene do ano ocorreu no plenário da Câmara Municipal por iniciativa do vereador Gustavo Peta e concedeu homenagens a pessoas e instituições que são destaque em Campinas. Nós realmente fazemos homenagens que têm um mérito e, mais do que isso, que sirvam para transformações maiores, né, de exemplo para outras pessoas, né? Então, por isso que é muito importante e a gente leva muito a sério essa possibilidade que a gente tem como vereador de propor as homenagens nessa casa. O vereador concedeu o diploma de mérito esportivo Sérgio José Salvucci aos atletas Maicon Servilho Pereira, conhecido como Mestre Pereira, e Tiago Florencio Bueno. Maicon é mestre em Educação Física e atua nas áreas de esporte adaptado, pedagogia do esporte e esgrima convencional e em cadeira de rodas. Um educador que transforma o esporte em ferramenta de inclusão, inteligência e formação humana. A esgrima, que para muitos podem parecer distante, na mãos do mestre Pereira vira acesso, oportunidade e futuro. Sua trajetória na formação, na pesquisa e na atuação com atletas, inclusive na para-esgrima, mostra que o esporte é muito mais do que uma competição. É disciplina, é estratégia, ajuda na formação de caráter. Já Tiago é ex-atleta especializado nos 400 metros com barreiras. Conquistou medalhas no Brasil e no circuito sul-americano. Atualmente integra projetos como a Orcamp e o Instituto Vanderlei Cordeiro de Lima. A história do Tiago é uma daquelas que mostram com clareza o poder transformador do esporte. Vindo de uma origem humilde, encontrou no atletismo um caminho, e não apenas um caminho individual, mas um projeto de vida, um projeto coletivo. Construiu uma trajetória de alto nível, com títulos brasileiros, conquistas internacionais, reconhecimento dentro e fora do país. Na área musical, a cantora e compositora Carla Viseu recebeu o diploma Noel Rosa. Radicada em Campinas há mais de 30 anos, ela é graduada e mestre em música pela Unicamp, com trajetória marcada pela atuação em projetos ligados ao samba, carnaval e música popular brasileira. Uma artista que não apenas canta, mas constrói a cultura viva na nossa cidade. Carla tem uma trajetória profundamente conectada com o samba, com o carnaval e com a memória cultural do nosso povo. Mas o que torna sua contribuição ainda mais especial é o papel que ela cumpre em Campinas. Ela ajuda a manter o samba vivo, ela cria espaços, abre caminhos para novos artistas. E mais do que isso, fortalece também o protagonismo feminino dentro de um espaço que historicamente foi muito desigual. Já o diploma de mérito literário Guilherme de Almeida foi concedido à Livraria Candeeiro, inaugurada em 2023 no Cambuí. Idealizada por Adriana Haddad e Marcelo Soriano, a livraria funciona em uma casa centenária e se destaca como espaço cultural dedicado à leitura e à convivência. Eu não sei se todos aqui tiveram a oportunidade de conhecer a Livraria Candeeiro, mas é uma livraria muito interessante que, para além de ser um espaço, né, de exposição, de venda de livros, é um espaço também de encontros. É um espaço de debates, é um espaço de reflexão.
E é uma livraria de rua, algo cada vez mais raro no nosso país, por conta de todas as transformações que ocorrem e por conta das dificuldades também de se manter um espaço cultural, uma livraria, nas ruas das grandes cidades, né? Primeiro foi o fenômeno dos shoppings, o fenômeno da venda virtual. Existem vários processos em curso que dificultam muito a vida das livrarias de rua, mas elas são insubstituíveis. Agora é hora da gente falar de leis, porque Campinas ganha uma nova prova no calendário oficial. A corrida Catedral Metropolitana será realizada todos os anos em dezembro, em homenagem à padroeira da cidade, e agora é lei. Campinas passa a contar oficialmente com a corrida da Catedral Metropolitana no calendário de eventos do município. A lei de autoria do vereador Nick Schneider foi sancionada pelo prefeito Dário Saad e publicada no Diário Oficial do Executivo no dia 24 de março. A Corrida da Catedral é um evento consolidado. Aconteceu durante já 2 anos na cidade de Campinas, envolveu milhares de pessoas, promovido pelo Padre Caio, por sua equipe, pelos paroquianos da Catedral, que fizeram desse momento um momento de fé e de reconhecimento desse grande patrimônio que é a Catedral Metropolitana da cidade de Campinas, aliada ao esporte, aliado à qualidade de vida, a um momento de diversão, um momento de lazer para toda a cidade de Campinas. A prova será realizada todos os anos no mês de dezembro. Essa corrida acontece todos os anos no mês de dezembro, mês de Nossa Senhora da Conceição, até em homenagem à padroeira que dá o nome à Catedral Metropolitana de Campinas e é a padroeira da nossa cidade de Campinas. A nova lei também determina que os órgãos municipais adotem as providências necessárias para a realização do evento. É algo simbólico porque valoriza um patrimônio histórico, valoriza a nossa fé, valoriza a cidade de Campinas, a padroeira Nossa Senhora da Conceição, e oferece um entretenimento, uma programação de qualidade para todos os cidadãos da cidade de Campinas e da região. Com a inclusão da corrida da Catedral Metropolitana no calendário oficial, Campinas reforça a tradição de unir esporte, fé e celebração em um dos eventos no fim de ano na cidade. E a nossa iniciativa visa consolidar esse projeto institucionalmente, colocar esse projeto no calendário oficial do município, da Secretaria de Esporte. Nós julgamos importante para institucionalizar e para que a Prefeitura reconheça essa grande iniciativa como algo importante para a cidade. Hora de falar de esportes aqui no Câmara Notícia, porque o Vôlei Renata encerrou a primeira fase da Superliga Masculina com uma vitória sobre o Cruzeiro na noite da última sexta-feira. O Cruzeiro manda melhor no começo e abre vantagem de 5 pontos com relação ao Vôlei Renata, 15-12. Com apoio da galera que comparece em grande número, o Campinas reage com Bruninho. Bom, após a virada 18-17, os campineiros mantiveram o ritmo para fechar a primeira parcial em 25-22. Aí vem o segundo set, o Campinas com ritmo forte logo de cara abre 19-13, liderado por Judson e Adriano. O Cruzeiro chega ao empate, leva a disputa para as vantagens. Pois é, o terceiro set é o mais equilibrado, gente. O time de Minas reage, viu? Bom, as equipes alternam na liderança, mas deu Campinas um grande jogo, com a galera apoiando, bem bacana, 25-21. Vamos falar de economia doméstica, porque quem enfrenta dificuldades para quitar dívidas pode recorrer a um mecanismo previsto em lei para reorganizar a situação financeira. A novação permite extinguir uma dívida antiga e substituí-la por uma nova obrigação, ajustada às condições do devedor. Você confere tudo isso agora no Na Ponta do Lápis com Felipe Gomes.
Olá, está no ar mais um Na Ponta do Lápis. E muitos brasileiros que estão endividados procuram ferramentas para conseguir reorganizar a vida financeira. E uma dessas possibilidades é a novação de dívidas, um mecanismo previsto pelo Código Civil que permite que o devedor substitua a dívida por uma nova negociação. E quem está aqui comigo e vai trazer todos os detalhes sobre a novação de dívidas é a educadora financeira Natália Souza, especialista em comportamento financeiro. Natália, seja muito bem-vinda, muito obrigado por nos receber aqui. Eu que agradeço, e é uma alegria poder falar sobre esse assunto, que é uma forma de renegociação de dívidas, que é a novação. Para começar, eu quero que você me explique para quem está em casa o que é a novação de dívidas. Bem, é simples, o próprio nome já ajuda a identificar. Novação é uma nova ação, uma nova obrigação que o cliente, a pessoa usa de meio para renegociar uma dívida antiga. Então, automaticamente, a dívida antiga, a dívida inicial, ela tem que se extinguir para que haja uma nova obrigação, uma nova dívida que damos o nome de novação. Na prática, como que funciona o processo de trocar uma dívida antiga por uma nova? Primeiro passo é existir essa dívida original, essa dívida anterior. E o credor e o devedor quererem fazer essa troca de dívida. E o mais importante, tem que haver uma modificação no objeto do contrato. Não pode ser, a novação não pode ser idêntica, fidedigna, os mesmos termos de contrato da dívida anterior. Tem que ter um elemento diferente para caracterizar essa novação. E o que contempla essa dívida? É dívida de qualquer natureza, seja de um financiamento, de um apartamento, ou da compra de um carro, ou até de uma fatura de cartão, e tem uma data limite? A dívida tem que ter X anos, 5 anos ou 10 anos para conseguir fazer essa inovação? Para você conseguir fazer a novação, a dívida não pode estar prescrita. O que é uma dívida prescrita? É aquela cujo o credor não pode mais te acionar judicialmente. Então tem que ser uma dívida que está valendo, vamos dizer assim, E então, se essa dívida está válida, ela é de qualquer natureza, conforme você perguntou, Então basta essa dívida existir e ainda estar ativa para que ela possa ser renegociada dessa nova forma de inovação. E quais são as principais vantagens para quem opta pela novação de dívidas? A vantagem é sempre trocar uma dívida mais cara, cujo os juros já estão maiores até o próprio capital inicial ali, Então a dívida às vezes é muito antiga, então juros sobre juros encareceu demais essa dívida, a pessoa já não está dando mais conta de pagar. Então, por isso que ela está inadimplente muitas vezes. Então, ou ela, o próprio credor, ou o próprio banco procura essa negociação para facilitar o inadimplemento dessa dívida, para que ela seja negociada e para que a pessoa consiga de fato pagar. E então ela extingue a dívida antiga. Os dois em conjunto constroem ali uma negociação de uma dívida nova, de uma dívida que seja confortável para o cliente pagar, senão também nem adianta fazer. E aí, se os dois entrarem nesse acordo, a novação pode acontecer. O que seria importante deixar esclarecido para quem está nos acompanhando em casa é que a pessoa às vezes ouve novação de dívida, trocar uma dívida antiga por uma nova dívida, pode deixar meio confuso na questão de eu vou fazer uma nova dívida, então quer dizer que ou eu vou obter algo novo, ou eu vou fazer uma nova compra, uma nova aquisição, uma nova dívida. Então a questão é extinguir a dívida antiga para fazer um novo contrato de dívida, talvez até um novo contrato com taxas de juros atualizadas, e aí voltamos então para a estaca zero, é isso? Eu gosto de comparar assim.
digamos que a sua relação com a instituição financeira e a instituição financeira com a relação dela com você já está desgastada, você está devendo o banco fica te ligando, você fica ali constrangido com tanta cobrança, ao mesmo tempo que você não tem condições de pagar porque a dívida já ficou tão cara que impossibilita você de pagar, seja pelo valor total da dívida ou seja pelo a taxa de juros que está muito alta, seja pelo valor da prestação dessa dívida que não cabe mais no seu orçamento. Então, a sua relação com os envolvidos ali, né, seja o credor ou o pagador, tá desgastada essa relação. Então, o que a gente pode fazer? Pode ser vantajoso para o banco ou para a instituição financeira ou para a própria pessoa, falar assim, vamos esquecer essa dívida antiga, o tamanho que ela tá, todos os juros que está inserido dentro dessa dívida, todas as outras questões, às vezes dívidas acessórias que está incluída nessa dívida, vamos esquecer, vamos fazer um combinado aqui de alguma coisa que fique bom para você e para mim, para a gente voltar a ter uma relação saudável entre cliente e instituição financeira. Então eles fazem esse acordo, né, que seja bom para os dois lados, e aí sim definem essa nova dívida. Então é como se fosse realmente começar do zero, essa nova relação entre eles através de um contrato novo. E aí esse contrato novo, ele pode ter como diferenças, né? Que sempre tem que ter um elemento novo, né? Lembra que eu falei? Então, pode ser nova taxa de juros, uma taxa de juros que seja menor, pode ser um valor de prestação que caiba no bolso do cliente, que agora esse valor eu consigo pagar. Então, beleza, eu vou aceitar essa proposta. Pode ser o tamanho da dívida, uma dívida de 100 mil, eu não consigo pagar. Mas como então uma dívida de 70 mil você consegue? Então beleza, 70 mil com essas condições de taxa de juros, de valor de prestação, eu consigo pagar. Então tem um acordo fechado. Então sim, é uma nova dívida, é como se fosse começar do zero. E existe algum risco ou desvantagem para quem faz a novação de dívida? Existe se não souber negociar, né? Se a pessoa recebeu a proposta do banco ou da instituição financeira e essa proposta, ao invés de melhorar a vida dele, peraí, a dívida está maior, a taxa de juros está mais cara do que a dívida anterior, esse valor de prestação não cabe no meu orçamento atual, não é vantajosa, né? E aí se o cliente, por falta de conhecimento, por pressão da instituição financeira, aceita uma nova dívida, mas de uma forma que ele não vai conseguir cumprir também, não adiantou nada. Ele só vai entrar numa nova dívida, que vai se estender por mais anos e anos e às vezes ficar mais cara. Aproveitando o gancho da sua resposta, como que a gente pode identificar como essa nova negociação vale a pena ou não? Uma coisa que as pessoas não estão acostumadas a fazer é ler o contrato da dívida, né? Muitas pessoas vão no banco, escutam a proposta do gerente e vai assinando, ou assina até eletronicamente, sem fazer nenhum tipo de esforço, e não lê nas entrelinhas o que pode estar acontecendo. Então, pegue o contrato das suas dívidas, entenda o que acontece com o seu dinheiro ali naquela dívida. Quanto você está pagando de parcela, quantas parcelas você já pagou, quantas ainda falta, a taxa de juros que existe dentro de cada parcela, quais as consequências que você vai sofrer se você não conseguir arcar, né, com as suas obrigações. Então, você precisa entender os dados do seu contrato. Sabendo claramente desses dados, você compara com a nova proposta, né? E se você não conseguir fazer isso sozinho, sempre é interessante buscar um profissional para te orientar nesse sentido. Muitas pessoas podem confundir novação de dívidas com refinanciamento de dívidas. Qual que é a diferença? O refinanciamento, a dívida vai ser sempre a mesma. Vai ser aquele primeiro contrato que você assinou lá atrás. Então, não há mudança de contrato.
pode haver algum tipo de mudança no teor do contrato, nas linhas de negociar uma taxa de juros mais barata, uma prestação menor, mas o contrato é original, é aquele lá que você fez lá atrás. A novação é um novo contrato. Extinguiu-se aquele contrato inicial e inicia-se um contrato totalmente novo. E a gente sabe que hoje em dia as movimentações, as aberturas de um crédito, de uma linha de crédito, são também muito baseadas na questão do nosso score, da nossa reputação com as instituições bancárias do Brasil. A gente sabe que a gente escuta a expressão "tá com o nome sujo na praça". Essa inovação, meu nome continua sujo, meu score continua baixo, ou eu fazendo essa nova negociação de dívida, o meu score volta ao normal, eu consigo limpar o meu nome? Como a inovação é começar do zero, a nova relação com o seu credor, aquela dívida anterior é extinguida, né? É extinta, perdão, você vai ficar com seu nome limpo na praça. Por quê? É como se você começasse, você iniciasse um novo contrato de dívida do zero. Seu passado acabou. Aquela dívida que você não conseguiu cumprir, foi negociado que ela não existe mais. Então, o seu score melhora, né, dentro desse contexto dessa dívida que foi renovada. E se você cumprir, né, com as suas obrigações de acordo com o que foi combinado, seu score melhora. E agora, para finalizar a nossa entrevista, eu escolhi pela inovação de dívida quais são os principais erros que eu tenho que tomar cuidado para não cometer com essa nova chance que foi me dada pela instituição. Antes de ir negociar com o banco, você tem que entender como que anda a sua vida financeira hoje. Como que está o seu orçamento doméstico? Né? Você tá sobrando um dinheiro dentro deste orçamento mensalmente para você assumir uma dívida agora? Porque por mais que muitas pessoas queiram pagar as suas dívidas, ficar com o nome limpo, ter essa dignidade de não estar devendo às instituições financeiras, muitas vezes não é o momento ainda. Por quê? Ela não se organizou financeiramente. Então ela não está conseguindo fazer o básico, que é pagar as contas de casa em dia, que é conseguir ter uma sobra financeira ali para fazer uma reserva. Eu falo que, né, se preparar até com uma reserva de quitação de dívida. Então, se você não está neste momento, fala, gente, eu não consigo guardar nada agora para negociar essa dívida. Não vale a pena. Por quê? Você só vai estar estendendo um problema. Tá? Se você não consegue honrar com uma possível negociação no momento, se prepara antes. Peraí, deixa eu dar uma organizada aqui no meu orçamento doméstico, deixa eu me preparar para fazer uma reserva, para quitar essa dívida. Aí sim eu vou procurar o meu credor e vou fazer uma proposta para ele, porque eu vou conseguir honrar. Natália, muito obrigado por nos receber aqui e nos dar as principais dicas para conseguir quitar aquela dívida, aquela pendência. Você conferiu então no Na Ponta do Lápis de hoje as principais dicas para você conseguir quitar aquela pendência com o seu credor. Na Ponta do Lápis de hoje vai ficando por aqui, mas eu te espero no próximo episódio. Até mais! A segunda-feira é de predomínio de sol a céu parcialmente nublado, com temperaturas elevadas. E de acordo com o CEPAGRE da Unicamp, a previsão para esta terça-feira é de nebulosidade variável, com céu parcialmente nublado a nublado. Chuvas na forma de pancadas ou temporais são esperados para o final da manhã e poderão ser registradas de forma recorrente ou persistente nos períodos da tarde e à noite. A temperatura está prevista entre a mínima de 19 e a máxima de 26 graus.
E por aqui a gente encerra o Câmara Notícia desta segunda-feira. Continue na programação da TV Câmara Campinas.